Full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with some. Olá, meus alunos do 8º ano, sejam bem-vindos ao nosso segundo semestre das aulas virtuais de Geografia. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse pequeno momento de recesso para repor as energias, para que possamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Olha, durante esse período passado, nós paramos então no capítulo 5, que é o espaço econômico da América Latina. Nós falamos de vários países e agora ficou faltando, para encerrar o capítulo, falar sobre a economia do Brasil no aspecto de América Latina. O nosso conteúdo ele se encontra na página 44, ainda do volume 2. Gente, e por falar em volume 2, tá? Eu acredito que os livros volume 3 e volume 4 já estejam disponíveis para vocês lá na escola. Vocês poderão estar verificando qual a melhor forma de retirar esse livro, mas de qualquer forma nós ainda temos aí um caminho a percorrer, porque ficou faltando ainda um capítulo do livro 2. Nós estamos indo de uma forma mais devagar, são temas muito grandes do nosso livro. O conteúdo do 8º ano, na verdade, ele é muito extenso, então a gente está indo um pouquinho mais devagar, mas nós não estamos atrasados, pode ficar tranquilo, que nós já estamos com tudo programado daqui até o final do ano, tá bom? Então fiquem tranquilos, porque tudo dará certo. Só não deixem de assistir aos vídeos, não deixem de fazer as atividades. Inclusive, sobre atividades, eu estarei conversando com vocês no final deste vídeo, tá bom? Então vamos lá? Eu quero chamar a atenção já de início para essa pesquisa que foi realizada em aproximadamente 1.880 brasileiros entre 2010 e 2011. Na verdade, essa pergunta baseava-se na seguinte frase: como você se sente em relação à sua nacionalidade? E, para nossa grande surpresa, conforme a gente pode observar aqui na página 44, talvez todos tivessem pensando que daria 100% de eu sou brasileiro. Não, na verdade, 77% afirmaram que se sentem brasileiros, quando se pergunta sobre a sua identidade nacional. Outros 15%, que é uma margem muito grande para esse tanto de entrevistados, falaram que se sente um cidadão do mundo. Não se sentem brasileiros, não se sentem com outro tipo de nacionalidade, mas sim um cidadão do mundo. Outros falaram que se sentiam latinos americanos, tá? No caso aqui 4,7%. Sul-americano, cidadão do Mercosul e não sabe responder. Então a gente tem aqui esse gráfico que ficou demonstrado como os brasileiros se sentem em relação à sua nacionalidade. O interessante dessa pesquisa, como por exemplo a Argentina, a Colômbia, o Equador, o México, e ao invés deles responderem sobre a sua nacionalidade, como por exemplo a Argentina, você se sente como argentino ou você se sente como latino-americano? Então o resultado dessa pesquisa nesses demais países foi que 43% disseram que se sentem latino-americano, ou seja, praticamente negaram a sua nacionalidade de acordo com o seu país e, no caso, colocaram ali a sua nacionalidade sendo parte da América Latina, que inclusive é o nosso tema de hoje. Inclusive o livro até sugere que você faça essa pesquisa com colegas, com familiares ou com alguns amigos, perguntando
colocando essas opções, né, que o gráfico expõe aí para vocês, perguntando como que essas pessoas que vocês estariam entrevistando se sentem em relação à sua nacionalidade, em relação à sua região. Eu acredito que nós teremos aqui exatamente o mesmo resultado que foi adquirido dentro desse gráfico feito aí entre 2010 e 2011. Na verdade, as pessoas não falam que são latinas, elas falam que são brasileiras. E esse resultado ele foi tão interessante que ele levou um pesquisador, está até na página 45, o nome dele é Fernando Mouron, tá? Ele é pesquisador da USP, da Universidade de São Paulo, e ele tentou justificar por que nós, brasileiros, não falamos que somos latino-americanos. Então, talvez, quando você tenta responder essa pergunta, que o pesquisador também faz, já seja bem claro, porque há uma diferença muito grande em relação aos demais países da América que foram colonizados por espanhóis. Então, todos esses países que foram colonizados por espanhóis, a maioria disse que se sentem como latino-americanos. Já nós fomos colonizados por portugueses. Então, aqui não se fala o espanhol. É um país da América Latina que não se fala o espanhol. Olha que interessante, né? Nós falamos o português. Então, a nossa língua oficial é o português. Então, já é o primeiro motivo que o pesquisador conseguiu detectar em relação a essa questão de latino-americano. Outra situação que ele coloca para a gente é que os demais países da América Latina conseguiram a sua independência através de guerras, através de conflitos. O Brasil, na verdade, ele teve a sua independência declarada pelo próprio imperador, que por sua vez era português. Uma outra característica, inclusive que eu falo sempre, o Brasil é um país de extensão territorial que se classifica como o 5º maior país do mundo. Então essa extensão ela é tão grande que nós já temos até a nossa própria identidade dividida até por regiões aqui dentro do Brasil. Então essa extensão tão grande já nos faz, vamos dizer, né, nos perder um pouquinho em relação à nossa própria identidade. Se você for analisar, cada estado tem aí a sua própria identidade, que somados resulta aí no nosso país. E um dos aspectos que mais nos interessa em relação a esse contexto do capítulo 5 é em relação à economia do Brasil. O Brasil foi um dos últimos países a ter uma relação comercial com seus países vizinhos. Então essa economia demorou a se expandir. No entanto, devido ao que nós chamamos de globalização, a gente observa que aos poucos o Brasil, quando eu falo aos poucos e recente, é porque comparado aos demais países, nós estamos saindo, né, para a expansão econômica agora, recentemente. Tá? Lembrando que a história e a geografia elas possuem datas, às vezes a gente fala 100 anos, fala que é algo muito recente. E para vocês talvez imaginem que é algo maior do que a gente expõe aqui, né? Porque até em relação à expectativa de vida do brasileiro em torno de 70, 72 anos, seria muito tempo comparado ao que a geografia, a ciência, história e geografia fala que é pouco tempo. Mas na verdade, a gente diz que devido à globalização, o Brasil ele vem agora se envolvendo mais com o comércio exterior e principalmente tanto para países com economias bem inferiores ao Brasil quanto com países com economias semelhantes, o Brasil se torna um país muito importante, principalmente quando a gente fala sobre Mercosul. Nós não temos condições de falarmos sobre a balança comercial de todos os países em relação às suas exportações e importações. Por isso, irei pedi-los que estejam verificando aqui na página 45 essa demonstração, né, de balança comercial. Aí vocês estarão vendo aqui a exportação e a importação. Aí eu quero que vocês comparem cada país. Olha só, a gente começa com o Brasil,
com a exportação e a importação, e todos aqui estão vinculados aos mesmos países que o Brasil faz esse tipo de relação, seja a China, Estados Unidos, Argentina, os Países Baixos, tá? E também o Japão. Então, a relação comercial do Brasil com esses países, da Bolívia com esses países, da Argentina com esses países, e lembrando sempre que quando a gente vai falando aqui dos demais países, tem a relação comercial do Brasil com a Argentina, do Brasil com a Bolívia e assim por diante. Então eu gostaria que vocês estivessem analisando esse mapa, até porque, essa tabela, até porque vocês irão necessitar responder algumas atividades posteriormente sobre essa tabela, sobre esse gráfico, tá bom? Então dá uma olhadinha aí, faça uma comparação, se precisar, rabisquem um rascunho para a gente poder ficar mais atento a esse detalhe aqui, tá? Bom, gente, realmente ficou faltando só esse pedacinho. Nós encerramos lá no semestre passado, ficou faltando somente essa questão do Brasil. Então, logo agora vem o exercício da página 46, página 47, e posteriormente a gente vai entrar no capítulo 6, População Americana. Estaremos falando especificamente somente sobre população dentro do continente americano. Aí a gente estará falando no contexto desde a América do Norte até a América do Sul, tá bom? Gente, logo depois vem um exercício que provavelmente vocês já realizaram e eu gostaria de estar falando com vocês sobre a nossa forma avaliativa. A partir do nosso próximo encontro, eu estarei pedindo que vocês estejam fazendo resumo dos vídeos. Estou pretendendo estar marcando com vocês uma live, mas isso ainda pode levar um tempinho, né? Estaremos falando disso já na terceira semana aí de agosto. Aí sim, talvez vocês recebam um link para nós estarmos fazendo uma live ao invés de estarmos fazendo um vídeo. Mas em relação a exercícios, nós estaremos sempre agora oferecendo a vocês a oportunidade de nos entregar, ou seja, me entregar um resumo sobre a aula assistida. Por que eu estou fazendo isso? Porque muita gente está deixando os exercícios para entregar depois, tá? Bimestre passado vocês ganharam parabéns. Esse bimestre vocês vão ganhar um puxão de orelha, porque hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, até então nem todos entregaram as provas, nem todos entregaram todas as atividades que foram passadas. Então nós agora iremos ter um limite menor, um prazo menor para que vocês entreguem as atividades e todas as aulas terão que ter resumo. Infelizmente, né, estará sendo feito assim com todas as turmas, porque vocês, não digo todos, mas a maioria está deixando as atividades de lado, tá bom? E isso não pode, gente. Nós estamos em período letivo, nós estamos em aula. É online? Mas ele está acontecendo, tá? Infelizmente, a gente precisa estar trabalhando. Se eu vir que no futuro vocês estão dando continuidade, fazendo tudo direitinho, a gente volta a cobrar os exercícios de uma forma diferenciada. Aproveitem esses 2 últimos bimestres que são bem curtos e não leve na brincadeira, leve a sério. Lembre-se que nós estamos precisando agora concluir e a qualquer momento nós podemos estar voltando às nossas aulas presenciais, o que seria muito bom, né? Muito legal. Eu já estou, confesso a vocês que eu estou com saudade, estou com muita vontade de estar dentro de uma sala de aula, mas no momento ainda não vamos dizer, possível, devido ao nosso probleminha aí. Probleminha não, problemão. Tá bom? Então tá. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!